transferência de energia sob a forma de calor, condução e convecção. Calor. O que você entende por calor? Calor para mim é energia. Calor é o grau de agitação das partículas. Para mim é a agitação, a energia das moléculas, que causa agitação e cria calor. Calor é uma variação de temperatura. Calor para mim é energia em movimento entre os corpos. Calor é a energia transferida de um corpo para outro em virtude unicamente de uma diferença de temperatura entre eles. Atenção, não se deixe enganar. Calor não é um fluido que pode ser transmitido de um corpo para outro, e nem a sensação térmica que você sente quando o dia está quente. Transferência de calor. Experiência 1. Materiais. Um recipiente metálico com água quente, um recipiente metálico com água fria, uma bacia ou bandeja com água à temperatura ambiente, 2 termômetros adequados para uso em laboratório. Um copo contendo água quente e outro copo contendo água fria são colocados dentro de uma tigela com água na temperatura ambiente. A água da tigela vai possibilitar a transferência de calor entre os 2 copos. 30 minutos depois. Como a temperatura do copo de água quente é maior do que a do copo com gelo, a energia térmica flui do copo com água quente para o copo com gelo. Essa energia que flui exclusivamente em consequência da diferença de temperatura é denominada de calor. Você poderá verificar, após a experiência, que os conteúdos dos 2 recipientes estarão com a mesma temperatura. Formas de transferência de calor. A transferência de calor pode ocorrer de 3 maneiras diferentes: por condução, convecção ou radiação. A transferência de calor por condução. Quanto maior for a diferença de temperatura entre a sopa e a ponta da colher, mais rápido é o fluxo de calor entre os 2 corpos. Se a sopa está mais quente, a colher aquece mais rapidamente na extremidade em que a seguramos. Materiais distintos possuem diferentes velocidades de propagação do calor. Experiência 2. Materiais. Cubos de gelo, folhas de papel alumínio, retalhos de lã. Pegue 2 cubos de gelo. Enrole um no papel alumínio e outro na lã. 30 minutos depois. O que acontecerá com os 2 cubos? O calor se transmite por condução através das coberturas de lã e papel alumínio, provocando a fusão do gelo. Entretanto, no papel alumínio, a condução do calor do ambiente para o gelo ocorre mais rapidamente do que na lã, uma vez que esta é um isolante térmico. Essa transferência de energia se dá pela condução térmica devido à diferença de temperatura dos corpos. A energia associada ao movimento vibratório dos átomos e moléculas que constituem a matéria é chamada de energia térmica e não de calor, como falamos no cotidiano. O conceito de temperatura é diferente do conceito de calor. Quando medimos a temperatura de um objeto, fornecemos uma informação que associa um número à agitação média das moléculas desse objeto. Temperatura é essencialmente a medida da energia térmica por mol. O que nos interessa aqui é determinar a energia necessária para aumentar a temperatura de um corpo de certo valor, e não a energia térmica total de um objeto. A energia transferida na forma de calor por unidade de tempo
mede a rapidez com que ocorre a condução térmica. Chama-se a esta grandeza fluxo térmico. Medir um fluxo térmico de 30 joules por segundo significa que, em cada segundo, se transfere energia de 30 joules. Joules por segundo por metro vezes Kelvin. Esta expressão foi estabelecida pelo físico francês Joseph Fourier, com base na sua teoria de propagação do calor. Nesta expressão, K é uma constante de proporcionalidade, chamada constante de condutividade térmica. O seu valor é uma característica de cada material. Exprime-se a condutividade térmica em joule por segundo por metro vezes Kelvin. Por exemplo, a condutividade térmica do ferro é 80 joules por segundo vezes metro vezes Kelvin. A condução ocorre quando dois objetos ou substâncias estão em contato direto. As partículas das substâncias mais quentes estão vibrando mais e, pelo contato, transmitem a vibração para as outras moléculas, transferindo assim a energia. Por que a taxa de transferência de energia é proporcional à diferença de temperatura? Porque quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de energia. Experiência 3. Verificar a condutividade de diferentes materiais. Materiais utilizados para a experiência. Uma bandeja de metal, diferentes tipos de materiais como madeira, metal e isopor. Uma fonte de calor. Materiais diferentes conduzem calor de maneira diferente. Os metais são ótimos condutores de calor, enquanto que a água é um condutor moderado de calor. O ar, por sua vez, é um péssimo condutor de calor. Materiais como isopor e isolantes térmicos de fibra de vidro contêm bolhas de ar presas e pouco material sólido. Por isso, inibem o fluxo de calor. Uma garrafa térmica tem uma parede dupla com vácuo entre elas, para evitar a condução do calor. Nos materiais em que as forças entre as partículas são mais fracas, a condutividade térmica é mais baixa. Esses materiais podem ser utilizados como isolantes térmicos. A condutividade térmica nos líquidos e nos gases é muito inferior à condutividade térmica dos sólidos metálicos. Este fato explica-se porque nos líquidos as partículas estão muito mais afastadas do que nos sólidos e, nos gases, estão muito mais afastadas do que nos líquidos. Por isso, a propagação da energia de uma partícula para a sua vizinhança é mais lenta nos líquidos e muito mais lenta nos gases. Convecção. A convecção térmica é o processo de transferência de calor que predomina nos líquidos e nos gases. Apenas nessas fases pode haver movimentos de translação das partículas que constituem uma determinada substância, devido às fracas ligações entre as suas partículas. Convecção é a transferência de energia pelo movimento de um fluido, como, por exemplo, a água e o ar. A convecção térmica também existe na natureza. Este fenômeno é aproveitado por algumas espécies de pássaros na hora de voar. O fenômeno ocorre porque o mesmo fluido mais quente torna-se menos denso que o mais frio, fazendo com que ele suba. Já o fluido mais frio desce, resultando numa circulação contínua que transfere calor da parte de baixo, mais quente, para a parte alta, mais fria. Experiência 4. Material: um aquário com água, serragem fina, um ebulidor. Quando ligamos o ebulidor no fundo do aquário com água, o movimento da serragem mostra as correntes de convecção. A parte inferior do ebulidor se aquece, transferindo calor para a água que se encontra na parte de baixo do aquário. A água aquecida torna-se menos densa e sobe. A água mais fria da parte superior desce, dando origem às correntes de convecção.
Experiência 5. Materiais. Um tubo de ensaio, um pedaço de palha de aço, cubos de gelo, uma fonte de calor. Segure um tubo de ensaio cheio de água fria pela parte do fundo. Aqueça a parte superior do tubo em uma chama. O fato de eu poder segurar com a mão o fundo do tubo de vidro é porque o vidro e a água são maus condutores de calor. Quando se insere cubos de gelo no fundo do tubo usando um chumaço de palha de aço por cima do gelo, a água na parte superior pode ser levada à fervura sem que o gelo derreta. Experimente e comprove.